Olá, segundo ano, tudo bom? Na última aula que a gente tinha visto a trigonometria na circunferência e os conceitos iniciais. Por que acontece, por exemplo, desse daqui ser o eixo do seno, desse ser o eixo do cosseno. Mas agora nessa aula que a gente vai fazer é a aplicação disso daí. Como que a gente faz, por exemplo, para descobrir qual seria o valor de seno e cosseno de ângulos maiores, tá certo? Aqui 30, 45 e até aqui 90 graus ali. Tá, como que a gente vai fazer isso daí? Primeiro vamos relembrar isso que a gente tinha visto na última aula. Então na última aula a gente tinha visto que o raio da circunferência era um raio unitário. Então ele vai de 1, ele vai de 0 até 1 aqui, né? Tá. Então eu sei que isso daqui vai acontecer com o seno, ó, vai de 0 até 1, aqui é menos 1. Aqui no cosseno ele vai de 0 até 1 também, e para aqui seria menos 1. Vamos fazer o preenchimento disso aqui então, tá? Dos quadrantes, do sinal do seno, do sinal do cosseno, e essa redução de quadrante que vai ser uma regrinha prática para a gente utilizar em todos os exercícios ali. Tá, então no quadrante. Qual a regrinha que a gente pode utilizar aqui referente, não tem uma regrinha referente aos quadrantes, né? Então aqui é 0 graus, aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Ok? Tá, como fica? Esse aqui é o primeiro quadrante, né? Esse aqui é o nosso segundo quadrante. Terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Então esse primeiro quadrante, ele começa nessa posição aqui, depois ele vai se girando no sentido anti-horário, né? Tá certo? Isso daqui já é definido, também não é uma coisa nova para vocês. Tá, referente ao primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ele vai mudar o quê? A posição que está os ângulos. Por exemplo, se eu tenho um ângulo entre 90 e 180 graus, ele está no segundo quadrante. Se eu tenho um ângulo entre 180 e 270, ou 200 graus aqui, por exemplo, teria o terceiro quadrante. Se eu tenho um ângulo entre 270 e 360 graus, ele está no quarto quadrante. Ok? Entre 0 e 90, primeiro quadrante. Até para o primeiro quadrante, ele vai ter uma regra específica aqui. Vamos lá, o sinal do seno. Veja, se o seno está na vertical, eu sei que, lembra lá, o seno é um cara sem sono, o cara está em pé. Ou pensa no seno, que é um cara que vai para o céu, tá certo? Então, tá na linha vertical. Então, o seno para cima ele é positivo, para baixo negativo. Então, é mais, menos, menos. Tá certo? O sinal aqui referente ao seno. Mais, menos, menos. Ok? O primeiro e o segundo quadrante, tá? O primeiro e o segundo são positivos. Ok? Esse aqui. O cosseno, como ficaria? Seria mais. Para a direita ele vai ser positivo. E para a esquerda ele vai ser negativo, né? Então a gente sabe que aqui o primeiro e o quarto quadrante, ó. Primeiro e quarto quadrante são positivos ali. Beleza? Tá. E o que a gente vai utilizar aqui é essa redução de quadrante. A gente vai utilizar muito essa regrinha aqui. Vamos ver como a gente faz para aplicar isso aqui nos exercícios. Essa redução de quadrante. Então a regra aqui da redução de quadrante vai ser assim. F, P, F. Tá? Eu vou anotar aqui embaixo, para você não esquecer. Aqui é quanto falta, quanto passou, quanto falta. Tá certo? Aqui é quanto falta para 180 graus. Aqui é quanto passou de 180. E aqui é quanto falta para 360. Então, para você lembrar dessa regrinha, pode pensar no 50, POFT, ou você pode pensar nem no professor de vocês, tá? O Felipe é um professor fantástico. Tá, com essas regrinhas aqui, a gente consegue aplicar aqui o valor do seno, cosseno, tangente, por enquanto, né, só seno e cosseno, o seno e o cosseno, tá? De ângulos maiores
que 90 graus. Ok? Vamos lá? Como que a gente faz, por exemplo, para resolver isso daqui? Como que a gente faz para ver qual que seria o valor do seno ali, por exemplo, de 120 graus? Então, 120 graus, a primeira coisa que a gente vai ver é o quadrante. O quadrante de 120 graus está entre 90 e 180. Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo ou negativo? Positivo, a gente está lidando com o seno, né? Então, o seno é positivo. Então, vai ficar igual mais o seno de algum outro valor. É isso que a gente vai precisar do seno do FPF aqui. Tá? 120 graus, está no segundo quadrante. Quando tiver no segundo quadrante, eu vou me perguntar quanto falta para 180 completar. 120, quanto que falta para 180? 60. Quanto que vale o seno de 60? Olha lá, o seno de 60 graus é isso sobre 2. Então, o seno de 120 graus vale quanto? A raiz de 3 dividido por 2. É o mesmo valor referente ao seno, o mesmo valor lá. Tá, o seno de 150 graus agora. Vamos lá, vamos aplicar de novo a regra. Então lá, o seno 150. 150 está no segundo quadrante. O segundo quadrante, o seno é positivo. Tá certo? Então vai ficar mais seno de 150. 150 está no segundo quadrante. Quando estiver no segundo quadrante, vou perguntar quanto falta para 180 e completar. Quanto falta para 180 de 150? 30. Quanto que vale o seno de 30? O seno de 30 vale 1/2. Ok? Tá, vamos ver agora o cosseno. Como a gente faria para calcular o cosseno? O cosseno é de 75 graus. Primeira coisa, vamos ver o quadrante. 75 graus também está no segundo quadrante, entre 90 e 180. Né? No segundo quadrante, o cosseno é o que? Negativo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos. Opa! Então, esse cosseno de 75 graus vai ser igual a um outro cosseno. Cosseno de quem? Cosseno negativo, logicamente, né? Cosseno de quem? Vamos para a regra do FPF. Quando estiver no segundo quadrante, eu vou perguntar quanto falta para 180. Completar. 135, quanto que falta para 180? 45, né? Beleza? Quanto que vale o cosseno de 45? O cosseno e o seno que vale raiz de 2 sobre 2. No caso aqui tem um menos, né? Vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Próximo, 210. 210 tem qual quadrante? 210 estará no terceiro quadrante, entre 180 e 270. Como ele está no terceiro quadrante, o cosseno do terceiro quadrante negativo ou positivo? Negativo. Tá. 210 no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, 210 no terceiro quadrante. Quando tiver no terceiro quadrante, eu vou perguntar quanto passou de 180, completar. 210, quanto passou de 180? 30. Então esse aqui vai ser o cosseno de 30 graus. Ok? Voltando, ó, 210. 210 é no terceiro quadrante. Quando tiver no terceiro quadrante, eu vou perguntar quanto passou de 180. 210, quanto que ele passou de 180? É só diminuir, né? 210 menos 180 dá 30. Por isso eu coloquei aquele 30 lá. Tá. Menos o cosseno de 30. Quanto que vale o cosseno de 30? Ó, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 dividido por 2. Tá. Seno 225 graus. 225 graus tem que quadrante? 225 graus, ele está no terceiro quadrante, entre 180 e 270. Quando estiver no terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. Aqui a gente vê que o seno e o cosseno, né, no terceiro quadrante eles são negativos. Tá, no seno, no terceiro quadrante, 225. Tá, 225 graus no terceiro quadrante. Quando estiver no terceiro quadrante, vamos perguntar quanto passou de 180 e completar. Quanto passou de 180? O 225? 45. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Coloquei ele menos lá, menos raiz de 2 sobre 2.